A verdade é que, se uma guerra por poder for travada e uma guerra nuclear criada, um lado pode até vencer, mas não restará ninguém no mundo que faça essa guerra por poder ter sentido. Bom, eu sou o John. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar muito do conteúdo e estiver me escutando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando por qualquer outra plataforma de podcast como Spotify ou Apple Podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os episódios. Me siga nas redes sociais e, por último, se gostar muito do conteúdo, o link do Apoia-se está na descrição. Se você gostar, se você tiver condições de me apoiar para que eu mantenha o podcast, eu agradeceria muito. E sem muita enrolação, como sobreviver a uma guerra nuclear. No mundo hoje, existem cerca de 14 mil ogivas nucleares. Países como Estados Unidos, Rússia e China lideram um pequeno grupo de países que têm posse da tecnologia ou que pelo menos têm a suspeita de que tais países têm essas armas. Então, países como França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte fecham esse grupo. Com o passar do tempo, essa tensão e risco de uso de armas nucleares só aumentou, principalmente depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A tensão e medo de uma possível guerra nuclear que impacte no mundo inteiro acaba sendo um assunto de várias pesquisas, com o intuito principal de incentivar o não uso dessas armas. Papel esse que deveria também ser cumprido pela sociedade, mas a gravidade de uma bomba nuclear passa longe de ser uma das maiores preocupações de uma pessoa comum. Vamos imaginar que os países detentores das bombas nucleares ignorassem os avisos e simplesmente iniciassem uma guerra nuclear. Como seria uma guerra nuclear e, o mais importante, como sobreviver a uma guerra nuclear? O peso e impacto gerado por uma bomba nuclear acaba sendo muito abrangente para dizer exatamente o raio de explosão dela. Por exemplo, hoje existem bombas ridiculamente fortes e que tornam uma simples fuga impossível de ser realizada. A Tsar Bomb, por exemplo, a bomba nuclear mais forte do mundo já testada no ano de 1961 pela União Soviética, teve uma onda de choque que alcançou mais de 900 quilômetros de distância. Ainda assim, bombas menores e as primeiras e únicas usadas em guerra, como a Fat Man e a Little Boy, utilizadas na Segunda Guerra em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 45, causaram mais de 110 mil mortes. E esse número só cresce se você considerar que, a longo prazo, os problemas que elas trouxeram às pessoas por conta da radiação acabam tornando esse número superior a 200 mil mortes. Então, de forma simples e didática, as bombas elas são um crime contra a humanidade. Mesmo com informação suficiente e preparo, o poder destrutivo é tão grande e ridículo que apagar centenas de milhares de vidas em segundos se torna algo simples. Simulando uma guerra nuclear hoje, independentemente de onde você estiver, mas principalmente se for em uma cidade populosa, se o Brasil, por exemplo, sofrer um ataque desse tipo, acredito que as cidades que seriam alvo seriam as cidades mais populosas, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Dentro de uma dessas cidades populosas ou não, a verdade é que o Brasil ele não tem métodos contra uma possível guerra nuclear ou um simples ataque nuclear. Outros países eles possuem bunkers feitos pelo próprio governo a fim de proteger as pessoas. Alguns outros países, como Estados Unidos, têm pessoas que têm seus próprios bunkers. E isso já nos leva ao primeiro e segundo ponto para sobreviver a uma guerra nuclear. Nós não temos sirenes e muito menos a informação de como agir em caso de uma guerra nuclear, e quem dirá sobreviver a uma. Mas, de todo modo, com o avanço da tecnologia, nos tempos atuais, pode-se dizer que
É fácil ficar atento às informações de um possível ataque, levando em consideração que um ataque não surgiria do nada e que acompanhar o estado atual dos conflitos pelo mundo seja algo necessário. Ficar atento a qualquer indício ou notícia de onde você está acaba sendo bem prático considerando o uso de TV, rádio e internet. Então esse acaba por ser o primeiro ponto, ficar atento a qualquer tipo de informação que a sua localização pode estar sendo alvo de ogivas nucleares. O segundo ponto é simples, mas é o mais importante. Corra, mas corra com um objetivo em mente. Pense que uma bomba nuclear, ela explode a uma altura considerável para que o raio de explosão dela seja maior. Se ela explodisse no solo ou muito próximo, ela teria muitos obstáculos como prédios, casas, e esses obstáculos diminuiriam sua eficácia. Então, esse alcance exagerado da bomba torna humanamente impossível de você sair do raio dela. Então, já que você não pode sair do raio dela, a única alternativa que nos resta é descer. Os metros de concreto e terra fazem do subsolo um isolante perfeito para que a radiação acabe não nos atingindo. No Brasil nós não temos bunkers, mas temos construções que vão para o subsolo e são perfeitas como isolante. Como isolante, porque para sobreviver de modo geral, dependendo do local que você escolher, acaba não sendo tão bom para sobrevivência, e um exemplo disso é o esgoto. Ele é perfeito como isolante, mas é o esgoto, né? Mas é melhor do que nada. E agora nós vamos entrar em uma sequência de problemas. Supondo que você tenha conseguido atingir um ponto que você fique protegido da radiação, quanto mais próximo da explosão, mais calor e radiação são gerados. E isso faz com que você deva ficar mais tempo no abrigo. O corpo, por si só, o corpo humano, ele pode eliminar a radiação em até 30 dias, mas a radiação ela pode permanecer na superfície por até 60 anos. Não vamos ficar 60 anos no abrigo, não temos esse tempo, mas teremos que ficar tempo suficiente para que as alterações climáticas, como vento, chuva, diminuam consideravelmente a radiação na superfície, possibilitando então a nossa saída. A comida e água, elas não podem faltar para a nossa sobrevivência. A água, então, além do nosso corpo não aguentar muito tempo sem ela, ela ajuda em muito na desidratação. Afinal, o calor gerado pela bomba, ainda mais muitas delas, pois estamos falando de uma guerra nuclear, causaria uma desidratação ainda maior. A radiação ela se acumula também na nossa tireoide. E o iodeto de potássio, ele é encontrado em farmácias, por exemplo, ele impede que a radiação se acumule na tireoide. Inclusive, alguns países com planos de sobrevivência para eventos nucleares indicam que o iodeto ele é um item de importância elevadíssima no kit de sobrevivência de um evento nuclear. Um outro ponto muito importante é que você deve prestar atenção aos efeitos no seu corpo, não só no seu corpo, se você conseguir se salvar sozinho ou com outras pessoas, mas enfim. Se atente aos sintomas causados pela exposição à radiação. Náuseas, vômito, queda de cabelo, distúrbios de comportamento, lesões na pele, até alterações no sangue são alguns dos sintomas causados a curto prazo pela exposição. Quanto mais rápido eles surgem comparado com o tempo exposto, mais grave é o estado da vítima. A longo prazo, os sintomas são o que você já deve imaginar. Câncer dos diversos tipos podem afetar os sobreviventes e o excesso de radiação pode sim passar na gestação, causando anomalias nas crianças que foram geradas pelos sobreviventes. E como se não bastasse, ainda pode ter uma chuva radioativa, o que nos impede de sair do abrigo nos primeiros dias. Tomar banho para retirar os resquícios da radiação é um dos requisitos levados em consideração para a sobrevivência de um evento nuclear. Não adianta você sair na chuva radioativa e tomar um banho depois, porque você já foi exposto à radiação. E mesmo que você retire os resquícios que ficam na sua pele, a radiação ainda vai afetar o seu corpo a curto e longo prazo, da mesma maneira que situei antes. E o que vai diferenciar sobreviver a uma bomba nuclear
de uma guerra nuclear é o pós-guerra. Imagine que uma bomba nuclear ela já causa um estrago considerável na região atacada. Agora, uma guerra nuclear, ela envolve o mundo todo. A quantidade de poeira e fuligem que subiriam para a atmosfera tapariam a luz solar como um dia nublado. E isso causaria uma queda na temperatura de até 40 graus no mundo inteiro. Esse inverno nuclear ele pode durar por pelo menos 5 anos, e isso teria um impacto gigantesco na agricultura. Na verdade, ela basicamente deixaria de existir durante esse período, e os oceanos eles não seriam uma exceção. No fim, uma fome mundial acabaria se instalando, e isso abre um novo leque de como sobreviver ao inverno nuclear. Isso levaria em consideração a radiação, um extremo frio, a falta de comida e recursos. Seria muito pior do que sobreviver a alguns dias de uma bomba nuclear ou até de uma guerra nuclear. Agora imagine você sobrevivendo sem recurso algum, com fome, sede, exposto à radiação e com os efeitos a longo prazo consumindo sua vitalidade. Na verdade, isso abre até uma opção para fazer um episódio de como sobreviver ao inverno nuclear. Apesar de ser uma suposição, vale a pena depois fazer um episódio disso. Então, para finalizar, ou para vocês terem ainda mais uma noção do peso, um grupo de especialistas em segurança e armas nucleares da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, eles criaram uma simulação chamada de Plano A, que mostra a devastação que um conflito entre a Rússia e Estados Unidos provocaria. Então, a previsão é que nas primeiras horas teriam mais de 34 milhões de mortos e 57 milhões de feridos. Com o pós-guerra, esse número facilmente escalaria para mais de 5 bilhões de mortos. A verdade é que, se uma guerra por poder for travada e uma guerra nuclear criada, um lado pode até vencer, mas não restará ninguém no mundo que faça essa guerra por poder ter sentido.